Olá, bem-vindos ao canal Resumo Geek. Hoje vamos resumir o filme de drama, terror e mistério chamado Hypnotic. Alerta de spoilers a seguir. Uma mulher está em um escritório tentando chegar a um detetive. Ela está claramente perturbada, andando pelas baias como se estivesse paranoica. Ela entra em um elevador e fica de costas para a parede, aterrorizada com alguém que possa estar lhe seguindo. Então, ela recebe uma ligação de um número desconhecido e, pensando que poderia ser o detetive, ela atende e o homem lhe diz: Andrea, é assim que o mundo acaba. O elevador para e suas tentativas de sair são inúteis. O som de gritos agudos enche em sua cabeça, quando de repente parece que as paredes estão se fechando sobre ela e ela é esmagada. Enquanto isso, Jane visita sua amiga Gina, a quem ela dá uma planta morta para a festa de inauguração da sua casa. Então Gina revela a má notícia. Brian, seu ex-noivo, também está lá. Mas Jane diz a Gina que vai tomar um copo de vinho e tudo vai ficar bem. Lá dentro, os dois se avistam e Scott, marido de Gina, pede desculpas, dizendo que não sabia que Jane estava vindo. Gina apresenta Jane ao Dr. Colin Mead. Ela lhe diz que Colin é um terapeuta mágico e que ela teve uma grande experiência com ele. Mais tarde, na mesa, eles conversam sobre seus trabalhos. Brian e Jane são ambos engenheiros de software, mas Jane não está trabalhando neste momento. Por hábito, Jane impede Brian de comer alguns aperitivos. Ela tem certeza de que há gergelim neles e Brian é alérgico. Jane está ligeiramente embriagada quando Colin se aproxima dela e deixa seu cartão, caso ela esteja interessada. Enquanto Jane espera por seu Uber, Brian lhe diz que pensa nela o tempo todo e sente sua falta. Jane foi quem decidiu colocar um fim no relacionamento deles. Ela só quer que ele se mantenha longe dela. Ele ainda se oferece para levá-la para casa e ela acha que é uma má ideia, mas pensa que é apenas uma carona. Pela manhã, Jane acorda ao lado de seu ex. Os dois acabaram passando a noite juntos. Depois ela se encontra com Gina em uma cafeteria. Ele conta todos os detalhes. Jane está infeliz com sua vida e Gina mais uma vez sugere uma visita ao Dr. Collins, então ela acaba concordando. Na sala de espera de Collins, uma mulher deixa seu consultório e elogia o terapeuta, dizendo a Jane que deveria ter visto como ela estava quando começou. Em seu escritório, ele está feliz por ela ter decidido ir à consulta. Jane conta a ele sobre seus problemas. Ela diz que não tem vontade de fazer nada e que talvez devesse cortar o álcool. Ele lhe diz que os maus hábitos vêm de questões mais profundas e que há sempre uma causa raiz. Ele pede que ela lhe conte mais sobre Brian. Jane diz que estava feliz com ele, mas ela teve um aborto espontâneo e depois não conseguiu mais organizar sua vida e terminou seu noivado com ele. Colin sugere a hipnoterapia, um excelente remédio para as pessoas que sofreram traumas. Jane está um pouco hesitante, mas quando ele pergunta o que ela quer, ela responde que só quer ser feliz. Então ele se inclina e pede que ela o deixe ajudá-la. A hipnoterapia começa com ela se concentrando em uma luz cintilante. Algumas palavras gentis de Collins fazem com que ela relaxe e imagine uma floresta com pássaros cantando. Em seguida, ela acorda com o quarto iluminado, sem se lembrar do que aconteceu na última hora, e Collins diz que ela se saiu bem. 3 meses mais tarde, Jane conseguiu um emprego em uma empresa de prestígio. Ela diz a Gina que visita Collins uma vez por semana e que está muito melhor. Ela está realmente feliz. Mais tarde, ela sonha com momentos de intimidade com a Collins, o que a faz acordar confusa. Meses depois, Jane encontra Collins em um shopping center. Ele observa que eles não se veem há semanas e pergunta se ela está o evitando. Então ela se livra dele como se estivesse ocupada, mas ele a convida para um café. Eles têm uma conversa agradável e Jane lhe conta o que tem feito ultimamente. Ela percebe que ele encontra seus clientes, mas não conta muito sobre si mesmo. Mas com ela, ele se abre sobre sua vida, sobre uma mulher que ele amava muito, Amy, e diz que os hábitos de Jane são semelhantes aos dela. Em seguida, Collins aconselha Jane a convidar Brian para sua casa para falar sobre tudo, afirmando que isso seria um grande passo em sua vida. No estacionamento, ela recebe uma mensagem de Brian, dizendo que estará em sua casa para jantar. Então ela recebe uma ligação de um número desconhecido, mas depois de atender, é como se ela estivesse sem controle sobre si mesma. Ela continua fora de si, em sua casa, e enquanto está sentada na mesa durante o jantar, ela ouve barulhos vindo do banheiro. É Brian engasgado e com vômito ao seu lado. Então ela injeta nele um estimulante e chama a ambulância. Eles vão para o hospital e os médicos dizem que ele vai ficar bem. Gina a conforta, dizendo que não é culpa dela, mas Jane se sente inquieta, porque não se lembra de nada. No dia seguinte, ela tem uma sessão com Collins. Lá, ela diz que não se lembra de nada e que se sente responsável pela hospitalização de Brian. Ela diz que naquela noite se sentiu da mesma forma que quando fez a hipnose. Mais tarde, Jane tem outro sonho sobre ela e Collins. Assustada, ela vai pegar um copo de água e vê o recibo de uma compra que fez na noite passada. Olha
óleo de gergelim. Então ela tem um flashback de atender a chamada que dizia Jennifer, carregar o fogo. Ela se lembra de ter feito o jantar e de ter adicionado óleo de gergelim à salada. Indignada, Jen decide investigar Collins para descobrir quem ele realmente é e para que a hipnose é utilizada. Então ela descobre que uma outra paciente, Andrea, havia apresentado uma ordem de restrição contra o terapeuta. Ela conta a Gina sobre isso, mas sua amiga não acredita nela. Então Jen mostra mais evidências, como a checagem de antecedentes que ela fez sobre ele. Não há nada sobre o homem. É como se ele fosse um fantasma até 6 meses atrás. Além disso, Andrea tinha morrido de ataque cardíaco 3 dias depois de apresentar uma ordem de restrição contra Collins. Ela até mostra o recibo com óleo de gergelim e Gina finalmente acredita. Em seguida, elas decidem visitar o detetive Wade. Como ele era o detetive no caso de Andrea, elas o questionaram sobre ela e dizem que estão passando por algo semelhante. Wade diz a elas que ele não chegou a lugar nenhum com o caso dela, pois quando ele se aproximou de Collins, eles tiveram que cancelar a investigação no mesmo dia. Um dos oficiais superiores também tinha usado os serviços de Collins e provavelmente tinha sido hipnotizado. Depois ele mostra a elas as imagens de vigilância do elevador. Estava tudo na cabeça dela e começou logo após uma ligação. O melhor conselho que o Wade pode dar a elas é encontrar um novo terapeuta, pois não se pode provar que uma pessoa foi hipnotizada. Lá fora, Gina confessa que também foi hipnotizada para não ter medo de aranhas. Quando Jen se separa de Gina, ela liga para Collins para uma consulta e decide gravar sua sessão com ele. A mulher que antes havia elogiado Collins sai da sala desesperada. Para esconder porque ela está ali, ela pede que ele a ajude com a hipnose para esquecer suas preocupações sobre Brian estar no hospital. Collins concorda, mas suspeita que algo está errado. Enquanto isso, o detetive Wade está inquieto. Ele decide conferir todas as provas de hipnose que eles têm na delegacia e nota uma semelhança. Todas as mulheres são parecidas. Depois da sessão, Jen escuta a gravação. Ela vê que Collins descobriu imediatamente que estava sendo gravado. Também descobriu tudo o que ela e Gina sabiam sobre ele. O que parece estranho é que ele acaba chamando Jen de meu amor. Ela está aflita e liga para Gina, que está no carro com seu marido, esperando uma ligação urgente de outra pessoa. Jen pede que ela volte para casa, mas o sinal está cortado. Nesse momento, Gina recebe outra chamada e quando ela atende, é Collins. Ele diz as palavras mágicas e ela começa a alucinar que há uma aranha gigante rastejando em cima dela. Ela pede a Scott que tire a aranha de cima dela, mas está tudo em sua cabeça. Gina continua gritando para se livrar da aranha quando ela se aproxima de seu pescoço. No processo, ela não presta atenção na estrada e sofre um acidente. Mais tarde, Collins está curtindo um uísque com música clássica em seu escritório quando Wade aparece. Ele diz a Collins que Gina e seu marido morreram em um acidente de carro e Collins fica surpreso. Wade prossegue falando sobre o padrão de mortes entre seus pacientes hipnotizados, duvidando que isso seja uma coincidência. Enquanto ele fala, ele consegue agarrar sua colher para obter uma amostra de sua impressão digital. Antes de Wade sair, Collins oferece brincando uma sessão de hipnoterapia, pois ele sabe que Wade não pode provar nada. Mais tarde, Wade visita Jen e ela lhe conta sobre a gravação e afirma que Collins está a perseguindo. Então ele diz a ela para se esconder enquanto reúne mais informações sobre o terapeuta. Quando Wade vai embora, ele diz que vai ligar para ela pela manhã. Em seguida, alguém bate na porta e ela acha que talvez Wade tenha esquecido de algo, mas é Collins. Então ela tenta fechar a porta, mas ele abre com força. Enquanto ela tenta escapar, ele grita para ela parar e ela congela, incapaz de se mover. Collins diz a ela que só quer falar com ela e quer saber o que ele fez para ela desconfiar dele. Ele também lhe diz que Gina e Brian se meteram no caminho dele e agora é Wade que precisa ter cuidado. Depois, ele afirma que haverá em breve. Ele diz para relaxar, o que a torna capaz de se mover novamente. Desesperada, ela tenta alcançar Wade, mas o telefone dele está desligado. Enquanto olha para a TV, ele ouve um barulho e pega sua arma para investigar. Ele verifica seu banheiro, seu quarto e até o armário, mas depois relaxa e volta a ver TV. Então alguém aparece debaixo de sua pia e lentamente rasteja para fora. É um dos pacientes de Colin. Ela apunhala Wade no braço e corta seu estômago, pulando em cima dele e o atacando como se fosse devorá-lo. Wade consegue tirá-la de cima dele e a derruba com uma caixa de madeira. Em seguida, Jen visita Wade no hospital e pede a ele que encontre um hipnólogo que possa fazê-la relembrar suas sessões com Collins. Mais tarde, Jen tem uma sessão com Stella, uma outra hipnoterapeuta. Por causa de tudo que aconteceu, Jen tem alguns problemas de confiança com a profissional. No entanto, ela concorda com a hipnose se Stella puder obter qualquer informação sobre suas sessões com Collins. Stella pergunta a ela do que ela se lembra, quando de repente ela ofega por ar.
e Stella tenta trazê-la de volta. Jen se lembra de uma casa e dentro dela, Collins está lhe dando um bracelete que diz 6 de março. Então Stella a traz de volta. Ela explica a Jen que Collins colocou um bloqueio para que ninguém possa entrar em sua memória. Então ela sugere destruir esse bloqueio para ajudá-la contra o controle da Collins sobre ela. No dia 6 de março, Jen procura um endereço que viu em sua memória e encontra alguns documentos da CIA que dizem que os pacientes foram implantados com falsas memórias, efetivamente um controle cerebral. Jen informa Wade sobre suas descobertas e dirige-se à casa de Sullivans. Lá, ela toca a campainha e bate na porta, mas a casa parece desolada, só que a porta está aberta. Então, ela vê uma foto de Collins e sua suposta esposa Amy. Ela é realmente muito parecida com Jen. Em seguida, Collins aparece atrás dela. O agente da CIA, Sullivan, era o pai de Collins, então ele lhe ensinou o truque do ofício. Agora, com algumas palavras mágicas, ele coloca Jen para dormir. Um amigo de Wade liga para ele. Ele conta sobre as impressões digitais na colher. Elas pertencem a Julian Sullivan, que agora se chama Collins. Essa é a deixa para Wade vir ao socorro de Jen. Mais tarde, Jen acorda no escritório de Collins, então Wade envia algumas unidades para lá. Collins diz para ela se sentar. Enquanto isso, a polícia invade o prédio. Collins explica a ela por que isso está acontecendo. Ela é uma cópia exata de sua esposa. Tem até o mesmo cheiro que ela. Assim que a polícia está prestes a arrombar a porta, Collins se inclina e lhe diz que ela pode acordar agora. Mas ela não está em seu escritório, está na residência dos Sullivans. Então a polícia encontra o escritório vazio e Wade dirige até a casa Sullivan. Jen olha em volta, incapaz de se mover. Ela reconhece o quarto e a música tocando. Depois entende que seus sonhos não eram sonhos, eram memórias de Collins com sua esposa. Ele está tentando implantar as memórias de Amy em Jen e substituí-las. Collins diz a ela que ele e Jen compartilham as mesmas feridas, a perda de sua esposa e o aborto dela. Depois, ele coloca nela a mesma pulseira que deu à sua esposa no aniversário deles. Enquanto isso, Wade está chegando na casa. Assim que Collins está prestes a beijá-la, ele ouve a porta fechando. Wade simplesmente não conseguiu segurar a porta. Collins força Jen a ficar lá segurando o corrimão. Jen implora a Wade para ajudá-la, mas a porta está trancada. Então começa uma perseguição, embora Wade esteja em desvantagem devido às suas lesões. Colin apaga as luzes. Wade entra na sala com a luz cintilante de um projetor. Ele vê um contorno de Collins ao seu redor e tenta atirar nele, mas erra o alvo. Jen dá o melhor de si para soltar o corrimão e consegue. Collins ataca Wade por trás com um pé de cabra, derrubando-o e espancando. Quando Jen entra em cena, Collins diz a ela para dormir. Jen cai no chão, mas ainda um pouco consciente, ela rasteja até a arma, mira e consegue dar um tiro. Um pouco mais tarde, Wade a acorda e diz que Collins desapareceu e que ela é uma boa atiradora. Wade a cobre com um cobertor e a abraça, dizendo que tudo vai ficar bem. Eu prometo, meu amor. Um flashback para Stella, colocando um contra-ataque na frase, meu amor. Jen percebe que não é Wade quem a abraça, mas Collins. Então ela pega um prato e o esmaga contra a cabeça dele. Depois ela encontra Wade machucado e ele lhe conta sobre uma arma em seu tornozelo. Então ela finalmente consegue acabar com Collins. Um mês depois, Jen está em seu novo emprego. Ela visita Brian todos os dias no hospital, pede desculpas a ele pelo que aconteceu e também diz que seus exames estão bons e que ele deve acordar logo. Enquanto isso, Wade recebe uma promoção e Jen o parabeniza e lhe agradece por tudo. Então ele a presenteia com um CD chamado Durma Melhor com Hipnose. E o filme termina com os dois rindo da situação. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.